queridos ouvintes, que alegria mais esse encontro aqui com vocês no sábado. E eu quero começar esse encontro pedindo para você ir lá nas redes sociais e seguir o canal da Consciência 81 no YouTube. Tem muito conteúdo lá, inclusive esses programas que vocês assistem por aqui, eles ficam salvos lá na nossa página. Então, se você quiser rever algum programa ou assistir esses outros conteúdos que são lives, encontros, segue lá, co81.com. Opa, desculpa, tô falando do site. co81.organites, tá bom? Vai lá no YouTube, segue a gente, que vai ter bastante coisa bacana. E hoje nós estamos recebendo Ferramentas da Consciência, tá tendo o prazer de receber Rodrigo Barbosa novamente. Incidente. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo é psicólogo, né? Vamos falar de saúde mental, olha que importante. E o tema do nosso encontro de hoje é infoxicação. O que é isso? Que palavra difícil. Estamos querendo falar do quê, Rodrigo? Conta pra gente. Exatamente, Caterine. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer, né, pela segunda vez estar aqui no programa com vocês. Compartilhar de saúde mental, como eu disse, eu gosto muito de reforçar um propósito de vida e poder auxiliar as outras pessoas é fundamental, né? E aí, quando você fala de infoxicação, a gente já fica pensando, mais uma coisa, mais um novo termo, mais uma informação para nós no dia a dia, né? Infoxicação, ela foi um termo ali que apareceu já nos anos, né, de 95, justamente fazendo essa analogia por um excesso de consumo de informação. É quando nós temos muitas informações, nós recebemos uma enxurrada de informações, que hoje, na era digital, é muito mais fácil receber informações, buscar informações, e quando a gente não consegue analisá-las. Então, né, esse termo, o espanhol Alfonso Cornella, ele trouxe esse termo em 95, foi a primeira vez que foi utilizado, justamente para, né, dialogar com esse excesso de informação ou com a intoxicação de informações que nós temos hoje. E agora você está falando, eu acho que isso é um mal do tempo moderno, né? Mas a infoxicação, ela também não acontece só através das questões da informática, do meio digital. A gente estava tendo um bate-papo super gostoso aqui fora, e o Rodrigo estava falando para mim que esse excesso de informações pode ser você também aí, que faz muitos cursos, que lota a sua agenda, né? Que tem milhões de compromissos. Eu mesmo passei por uma experiência essa semana que eu marquei tanta coisa no mesmo dia que alguma coisa tinha que dar errado, não era possível, né? Uhum. Para dar tudo muito certo, tinha que estar tudo muito casado. Deu certo, né? Deu certo. Os horários ali extremamente regrados, né? Então, essa infoxicação, esse excesso de informação, excesso de coisa, também está ligado ao nosso dia a dia, né? Sim. Eu gosto muito de fazer uma comparação, que a nossa geração, ela é muito saudosista em falar assim, na minha época, né? Inclusive, gente, aqui eu já gosto de trazer que é uma frase que eu não gostaria muito de usar no dia a dia, que a gente tem essa questão de comparação. Sim. Fazendo essa linha cronológica, antigamente, como que nós conseguíamos informações? Buscando. Nós não tínhamos uma fonte onde nós falamos, né, ok, Google, Waze, Siri ou qualquer coisa do tipo, e a informação vem pra gente em segundos. Nós precisávamos ir numa biblioteca, na famosa Barça, não sei quem é da época da Barça, mas teve... Meus pais tinham, né, Barça em casa. Na época que tinham revistas, o meu pai tinha muito costume de comprar revistas e montar enciclopédias. Sim, meu né? também. Então, as casas tinham aquela estante cheia de enciclopédias. E eu fico pensando, será que nesse momento também aquela estante cheia de enciclopédias não era uma infoxicação? Porque a gente tem ali um excesso de informações. A diferença que tinha que partir não. O movimento de busca, ele era muito mais moroso. Ele exigia muito mais da pessoa essa vontade de buscar uma informação. Isso que eu ia te falar. Mais espontâneo. Parte, então, de um desejo pela informação, o caso que não acontece hoje, né? Você tá ali exposto e a informação chega para você, mesmo sem você ter buscado. E aí você entra em contato com a informação que talvez você não desejasse. Hoje parece que ela penetra, né? Aquela onda já penetra em você. E nós temos, né, uma explicação fisiológica para isso, uma explicação do cérebro para isso.
né? O que acontece? O córtex pré-frontal, que é o responsável por receber as informações, ele é movido a novidades. Então, né, como que assim ele é movido a novidades? Quando tem uma novidade, ele muda o foco rapidamente. Então, se nós temos, né, ali na época dos livros, se nós não tínhamos tantos estímulos, a gente não se desconcentrava tão facilmente. Hoje é isso, a gente pega um celular, por exemplo, né, igual nós estávamos conversando lá fora. A gente pega o celular... Ainda bem que são só vocês. E vamos buscar alguma informação. Aí a gente ou entra, né, ali na aba de pesquisa ou nas redes sociais, aí começa, nossa, que meme legal. Nossa, que vídeo de gatinho legal. Que vídeo de bebê sorrindo legal. Nossa, esse vídeo de bebê acabou me encaminhando para uma receita. Opa, né? Aí você fala assim, nossa, eu já preciso pensar na minha janta, eu já preciso pensar no meu almoço. Nossa, e se eu pensar em fazer um almoço para os meus amigos? Aí quando você começa a ver, você entrou para procurar algo profissional, vou trazer aqui um exemplo, uma pesquisa, né, de informação profissional, e você está ali em questões de minutos organizando um almoço para os seus amigos na sua casa, trazendo a receita, trazendo ali todo o cardápio do dia. Isso vai sendo conduzido para várias salas, né? Exatamente. De assuntos diferentes, que não são do original. Que não são do original. E aí o que acontece? O nosso cérebro ele é dividido em memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. A capacidade de armazenamento de memórias de curto prazo ela é reduzida. E nós precisamos de um tempo para que essas memórias sejam absorvidas pelas memórias de longo prazo e se consolide, né? E aqui eu gosto muito de fazer uma análise de uma frase que a gente usa quando alguém pergunta alguma coisa e a gente responde, eu não lembro nem o que eu tomei no café da manhã. Mas por que a gente não lembra? A gente não deixou aquela informação se consolidar no nosso cérebro. Então, quando, Catarina, você trouxe a questão dos cursos, né, a gente tinha ali muita questão, a parede de diplomas. Hoje a gente tem, né, o feed do LinkedIn cheio de diplomas. Mas, será que a gente consegue captar todas as informações dos cursos que nós fizemos? Ou será que nós estamos fazendo, de fato, para encher, né, para trazer ali para uma necessidade corporativa um excesso de cursos? E quanto dessas informações estão virando concretização, né? Ou seja, a informação vivendo a sabedoria, o conhecimento, né? Exatamente. Então, infoxicação, por ser um termo novo, muita gente faz essa analogia com a era digital, né? Elas se conversam muito, e aqui, né, hoje eu estou trazendo vários termos, né? A gente pode trazer aí a FOMO, que traduzido para o português, né, é uma sigla em inglês, mas traduzido para o português é o medo de ficar de fora. Então é exatamente isso. De ficar desatualizado. De ficar desatualizado. Imagina, cria-se um novo aplicativo, né, e de repente todo mundo começa a falar do tal aplicativo. E você não tem o tal aplicativo, então você está fora da conversa. Exato. Né? Só que você já usa 10 outros aplicativos, né? Mas será que esse aplicativo é o da vez? Então eu tenho que me inserir nesse ambiente e colocar mais uma coisa ali no meu dia, né? Uhum. Mais uma coisa ali para fazer. Então, ainda mais, assim, você falou que realmente a infoxicação não está só ligada aos dias de hoje. Mas na era digital, as coisas mudam muito rápido. Né? E a gente tem também a mudança das informações. Quando a gente falou da Barça lá, né? Lá no passado, né? Passado recente. Né? O que acontece? A professora, imagino, recebia um trabalho ali, meio que no mesmo molde, porque todo mundo buscava informação no mesmo lugar. Uhum. E hoje, que a gente tem a era digital, né? Existem ainda as informações que não têm um fundo muito verídico, né? Hoje em dia você coloca qualquer informação na rede social, né? Não dá para ter a confiabilidade da originalidade daquela informação. Imagina que a professora receba um trabalho com respostas muito exóticas e diferentes, talvez, né? E às vezes não com uma fonte confiável, às vezes nem sem como se fala? Fonte. Sem a fonte. Aonde você buscou? Na internet. Tá bom, mas aonde, né? E antigamente não, era uma coisa bem quadradinha, né? A informação estava toda baseada no mesmo lugar, todo mundo buscava na mesma fonte. Não podia entregar nada sem bibliografia feita.
Então, eu imagino que deve ser complicado também dentro do ambiente escolar lidar com esse excesso de informação, né? Sim. Quando a gente traz esse excesso de informações, a gente começa a entender o que foi feito de uma forma crítica e o que não foi feito de uma forma crítica. Na semana passada, coincidentemente, eu fiz uma formação com alunos de ensino fundamental, anos finais, e ensino médio, né, em uma escola aqui de São Paulo, cujo o tema central era inteligência artificial. Hoje, a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa logo em ChatGPT, né? E ali, o processo foi exatamente trazer a qualidade e a ética dessas informações. Então, né, discorrendo ali com eles, a questão de criatividade, confesso que eu me assustei no primeiro momento, porque alunos de 6º ano sabiam explicar melhor do que eu, que era inteligência artificial. Não é o meu papel de informação, né? A minha formação é saúde mental, é educação emocional. Então, quando você fala de inteligência artificial, claro, me aprofundei, mas eles têm muito mais habilidades já em explicar isso de uma forma muito mais concreta. E aí eu comecei a questionar, mas onde vocês buscaram essas informações? Como vocês sabem de tudo isso? Né? Em que momento? A resposta foi categórica. Né? Os alunos têm muito costume de chamar a gente de tio, né? Eles tio. No Google. O pai Google. Pergunta pro Google, gente. Doutor Google também. Você não sabe? Vai lá, pergunta. Quando eu pergunto alguma coisa para meus filhos, que eles são adolescentes, ela fala assim, você já perguntou pro Google? Tipo, né, o top das galáxias de informação. Você nem pode criticar o Waze, né? Exato. Porque ele fala assim, não, mas espera aí, você tem que obedecer. Ele diz que é o melhor. Isso. Olha que coisa Mas interessante. quantas vezes ele falha? Não, ele nunca falha. Falha sim. A gente fazendo um caminho, né? Só para contextualizar o que o José tá falando. E a gente falou, não, mas eu conheço um caminho melhor do que esse, porque o Waze tá levando a gente para um tráfego de trânsito parado e tal. E aí os adolescentes com a gente, né? Nossos filhos, mas vocês não, como é que vocês estão questionando? Ele já calculou tudo. Você acha que você é melhor do que o Waze para decidir por outro caminho? Então olha a confiabilidade que eles têm dentro dessa informação, quase né? total, né? E quando a gente traz esse processo, né, quando nós estávamos falando dos trabalhos e tudo mais, quando, né, e quanto que esses alunos, eles conseguem pegar essas informações e criticá-las? Falar, realmente isso é verídico, isso não é. A gente entra aqui em muitas camadas de informações. E aí no final, nós fizemos uma atividade com eles que foi muito interessante, o resultado foi muito interessante. Nós separamos ali em duplas e para cada dupla nós demos alguns temas. Só que tinha uma dupla com o tema, por exemplo, bullying, e a gente também tinha uma outra dupla com o tema bullying. Uma dupla poderia usar o ChatGPT para fazer a pesquisa, para fazer a reportagem deles. A outra dupla não. E no final, nós pedimos para eles compararem. Então, nós lemos em voz alta para a sala inteira e a sala tinha que escolher a que foi feita pelo ChatGPT e a que não foi feita. E o mais interessante é que não teve uma crítica de informações. Eu ali, enquanto mediador, eu consegui ver informações muito diferenciadas, né? O ChatGPT, ele trouxe ali naquele momento algo muito genérico. Abrangente. E a dupla que foi escrita por meio de pesquisa tinham questões mais aprofundadas sobre e talvez o tema. Vivenciadas, então, né? Exatamente. E quando eu pedi ali para os adolescentes falarem, a principal forma de identificar o que era ChatGPT e o que não era a linguagem e erros ortográficos. Eles não tiveram, né, essa expertise de identificar por questões de qualidade de informação. Então, quando a gente traz a questão da infoxicação, é exatamente isso. A gente recebe tanta informação, que chega a determinado momento que a gente não consegue identificar a qualidade das informações que nós estamos recebendo. É receber a informação pela informação? Eu preciso ter essa informação, né? Que nem da FOMO, que nem você trouxe do aplicativo, né? Eu preciso ter este aplicativo. E a gente vai fazer ali um momento crítico. Por que eu baixei este aplicativo? Eu tinha necessidade de ter esse aplicativo? Então, quando a gente traz todo esse termo, esse viés, e a gente
traz muito a diferença para trazer justamente esse processo de o quanto que antes nós, enquanto pessoas, nós precisávamos ter primeiro uma vontade de ter aquela informação. E era uma vontade genuína, né? Trazer aqui um exemplo pessoal muito, acho que traz muito isso. Hoje eu sou psicólogo de formação, só que antes de eu ser psicólogo de formação, eu me formei em técnico em mecatrônica. Aí pode falar assim, nossa, Rodrigo, nada a ver uma coisa com a outra. Exatas e humanas, né? Mas por que eu tive essa formação? Os meus pais, eles sempre trouxeram pra gente, olha, né, vocês vão fazer um curso técnico, eu consigo auxiliar vocês financeiramente até a finalização do ensino médio para vocês entrarem na faculdade dos sonhos de vocês. Então, trouxe aqui uma necessidade. Então, além da vontade, teve a necessidade. Na época, né, ou era enfermagem, ou era eletrônica, ou era informática. Não era informática, era processamento de dados, né? E surgiu o novo curso técnico em mecatrônica, já trazendo aqui o viés da infoxicação, do pré-curso frontal, que é a novidade. Me interessei pela novidade, fiz o curso técnico em mecatrônica. Finalizei e falei, não, meu negócio é pessoas. Meu negócio é desenvolvimento humano. E aí eu migrei para psicologia, que é onde eu estou até hoje. Então, hoje, né, será que quando nós estamos ali no dia a dia, né, alguma coisa fala assim, nossa, né, a Catarine aqui trouxe uma informação sobre marcenaria. Já vou entrar no Google correndo aqui, vou procurar um curso de marcenaria básica para minimamente saber conversar e não falar assim, nossa, que legal, me fala mais sobre, me explica, né, as suas experiências. Então, quando a gente traz esse excesso de informação, é esse medo de ficar de fora, medo de ficar desatualizado, mas será que a gente tem essa consciência crítica, fala assim, tá tudo bem, você não precisa saber. Todos nós somos ignorantes em determinados assuntos e determinados pontos. E isso é uma coisa interessante que você trouxe agora, porque você falou, eu não preciso saber. Me veio uma ponte aqui de os nossos adolescentes, as nossas crianças acham que não precisam deter o conhecimento porque o Google está lá. Eu não preciso reter essa informação porque quando eu precisar dela, eu vou lá e digito. Então você usa menos essa sua memória de longo prazo para guardar e aprender as coisas. Isso também acontece. Ao mesmo tempo, está te levando a um empobrecimento intelectual, porque você vive sempre no raso, não aprofunda em nada, sabe de tudo um pouco, mas não sabe absolutamente nada. Exato. E com certeza isso vai fazer falta. E aí não só na área que a pessoa escolher. Outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho é sobre esse cansaço social, porque é uma busca constante, né? Esgotamento. Nunca você chega um momento que você fala, ufa, agora eu tô sabendo de alguma coisa. Porque daqui 2 segundos tem uma nova informação, tem algo para você se atualizar, né? Fala um pouquinho desse cansaço social. Quando a gente traz esse excesso de informações e o cansaço social, é muito essa necessidade de agradar o outro, né? Necessidade de fazer parte de um movimento, de pertencimento. Né? É legal que você trouxe o acolhimento, mas eu queria desmembrar um pouco das duas coisas, né? Acolhimento é quando há uma resposta mútua, ou seja, o outro lado nos acolhe diante daquilo. Pertencimento é um movimento muito individual, né? Ou seja, eu preciso fazer parte de determinado grupo, eu preciso, né, estar inserido, e muitas vezes o grupo não acolhe. Né? Então, quando entra neste processo de pertencimento constante e não tem o acolhimento, existe o cansaço. Porque a gente gasta muita energia para tentar fazer parte de algo que muitas vezes não é recíproco. E aí, dando uma de psicólogo, atrás dessa tentativa de pertencimento existe uma carência muito grande. E no acolhimento é uma gratidão. Sim. Porque você tem o feedback, né? Você tem o compartilhamento. E aí é uma coisa mais saudável, né? Exato. E aí este cansaço social, né, a infoxicação, a FOMO, ela traz transtornos psicológicos para nós. Né? O primeiro ponto é a ansiedade. Hoje a ansiedade é o mal do século, e muitos estudiosos, a gente começa a perguntar por que é o mal do século? Exatamente por isso. Né? E não só por isso, esse é um dos pontos, mas o quanto que quando a gente tem um excesso de informação,
a gente sempre se sente cada vez menos informado. Esse é o primeiro ponto. Que coisa ambígua, né? Então, tudo que a gente tem em excesso traz uma falta. Então, a gente começa ali a buscar muitas informações, a gente quer saber demais, mas, por outro lado, a gente nunca vai saber de tudo. Eu fico vendo essa ansiedade muito refletida ali no clique, sabe? De quando a internet não tá boa e você clica e demora alguns segundos. E a pessoa que está ali buscando aquilo fica até num desespero. Sofrimento, né? Sofrimento. E aí você compra hoje qualquer coisa pela internet, chega no dia seguinte, se não chegar no mesmo dia, né? Então, olha como isso tem reverberado na nossa espera, né? E eu sempre uso, né? Como boa mãe, eu sempre uso... Sabia que você demorou 9 meses para nascer? Calma, né? Tudo tem um tempo, não entra... Mas a ansiedade é muito, muito visível, assim, e é um né? mundo dos cliques, né? É o mundo dos cliques. Cliques e links. Porque tudo é link. Mas e se o link não dá acesso? Como é que faz? Aí começa a briga. Síndrome um descontentamento, a pessoa já entra numa outra vibe, numa outra energia, esquece o que ia fazer, esquece o que precisa, esquece de si. Sim. Mas tenta outra vez o link. Exato. E olha interessante o quanto que tudo isso muitas vezes reverbera também em fobias sociais. A gente falou muito da pandemia, de ficar em casa, mas eu vejo que a pandemia ela foi um despertar para tecnologia e para agilidade de muita coisa. Muitos aplicativos que estavam se consolidaram muito mais ou buscaram ali, né, alternativas de lojas online, entrega de comida, enfim. Então, é um clique. Você vai lá, você põe no seu carrinho, paga de forma digital também, hoje não se usa mais o dinheiro, né? E ali você sabe exatamente o prazo que vai chegar. Atrasou? Pronto. E a fobia social? Nossa, como que eu vou fazer? E o quanto que também a gente começa a planejar a nossa vida pautada em tudo isso. Né? Mais uma vez, eu gosto muito de trazer exemplos reais. Muito legal, né? trazer exemplos. Eu tenho muito um costume, muitas vezes, de... Quando eu tenho algum evento, comprar uma roupa nova. E aí, no lançamento do livro, eu queria uma camisa azul. Só que a minha rotina, ela foi tão exaustiva que eu lembrei de comprar a camisa na semana. Fui no shopping comprar camisa? Não. Fui em loja social, paguei um pouco mais caro referente ao frete para chegar. Primeira tentativa, a camisa que veio totalmente diferente daquilo que eu havia comprado. Fiz o processo de devolução mais uma vez, fui ali, vi o que tinha o prazo e a minha ansiedade. Por quê? E se essa camisa não chega a tempo do lançamento do meu livro? Né? E essa ansiedade, ela foi real. Além de toda a ansiedade natural do lançamento e tudo mais, eu, sem perceber, tive um comportamento nocivo. Ou seja, eu trouxe mais uma preocupação para a minha vida, né, que era acompanhar a chegada desta camisa para o meu dia a dia. Não seria mais fácil eu ir num shopping, por exemplo, ter um dia de socialização, talvez chamar minha família, né, para almoçar, para me ajudar a escolher, né, conhecer pessoas novas, coisas novas, mas não. E olha a reflexão, né, você achando que ia economizar seu tempo, você comprou pelo social ali, pelas mídias sociais, e depois você ficou gastando muito mais tempo se preocupando com isso. Exato. Né? Enquanto você gastaria 2 horas do seu dia para comprar camisa, estaria resolvido, né? E isso, eu gosto de trazer muito esse exemplo, porque é um exemplo vivo do que muitas vezes se transforma numa fobia social, numa síndrome do pânico. A pessoa tem tudo ali, ela não quer mais conviver em sociedade. A sociedade dela é aqui. É o WhatsApp, é Instagram, são as relações digitais. Então, e nós vamos falar um pouquinho mais disso. Eu sei que o José ia fazer um comentário muito legal. José, segura, mas você volta fazendo esse comentário, hein? Sim, anota para não esquecer. Nós vamos fazer um breakzinho de 5 minutos e nós vamos voltar. E nós estamos trazendo aqui várias teorias, mas o Rodrigo vai trazer também as saídas. Gente, fiquem atentos aqui que a gente volta daqui a pouquinho. Olá, voltamos aqui para a segunda parte do programa com o Rodrigo Barbosa. Estamos falando sobre infoxicação. Se você perdeu aí o que significa,
volta um pouquinho depois que acabar o programa, mas você vai identificar pelo conteúdo que a gente vai estar trazendo a partir de agora. E eu quero lembrar, sigam o nosso canal no YouTube, @co81.orgonites, né? Sigam também lá no Instagram, tem muito conteúdo que não vai ao ar aqui pela rádio, mas está disponível lá, então, por favor, tá bom? Rodrigo, eu vou deixar aqui a palavra com o José, porque a gente encerrou com um comentário que ele ia fazer, né? Pra gente dar continuidade aqui na nossa conversa. José, pode falar agora. Posso falar? Então, a questão que me veio quando você estava falando sobre... A gente está falando sobre esgotamento, sobre distanciamento, né? A pessoa gosta de fazer tudo pelo celular, não vai numa loja, sempre prefere fazer as coisas à distância, né? Banco, Você vê cursos aí que as pessoas dão a oportunidade presencial, as pessoas não vão mais. Isso é meio, para mim, uma surpresa, né? Sim. O quanto as pessoas ainda estão no Covid, Rodrigo? José, você me pegou agora de surpresa, né, com essa pergunta, e eu diria que muito, de verdade. Eu não diria no Covid, mas eu diria que muitas pessoas encontraram fugas, de fato, né, ali no momento do Covid, e ainda estão se apegando a isso. Na verdade, existiu, né, toda uma realidade da necessidade, né, que a gente observou, mas agora existe uma justificativa para que eu mantenha esse distanciamento social, mesmo porque é através do olhar do outro no mundo, né? Como é que eu me identifico no mundo? É através do olhar do outro. Exato. Então, quando eu me isolo, eu consigo criar um mundo, né, o mundo de Caterine, sem a interferência do outro. Só que eu esqueço que eu cresço, eu amadureço, né? Eu me supero através do olhar do outro. Uhum. Então, olha o que está acontecendo com a gente quando a gente se priva de relacionamento. E ninguém é uma ilha, né? Não. Eu vou até parafrasear aqui o Dr. Augusto Cury, né? Ele traz um termo que chama-se corresponsabilidade inevitável. E ele fala exatamente isso. Ninguém é uma ilha psíquica isolada. Todos nós somos uma grande teia. Ou seja, tudo que nós estamos falando aqui vai afetar direta ou indiretamente a vida de outras pessoas. Então, como nós estamos falando de tocar a vida das pessoas, se nós tocamos a vida de uma pessoa, talvez aquela pessoa, dentro da sua vivência, do que ouviu, ela vai repassar para outra pessoa. E a gente acaba não percebendo como que tudo isso é uma cadeia, como que nós estamos interligados. Né? Ou seja, uma fala aqui no programa, né, afetou, e eu trago a questão de afetar no sentido de que tirou a pessoa daquele lugar que ela estava, movimentou ela, e ela, né, está afetando outra pessoa. E isso a gente traz muitas vezes como questões muito descoladas, mas isso tem tudo a ver com infoxicação. Né? Se aquela pessoa que recebeu a informação não soube trabalhá-la, de novo, é a informação pela informação. Se afetou ela de alguma maneira, ela teve ali um momento de criticidade, né? Ela fez a tarefinha de casa que a gente traz na psicologia, né? A questão da análise dos pensamentos para colocar em prática na vida dela. Então, quando a gente traz e revivendo essa pergunta de o quanto que as pessoas ainda estão no Covid, a tecnologia, ela nos auxilia muito. Ela traz uma praticidade da nossa vida que a gente nunca imaginaria, né, que poderia existir. Mas aí eu trago um outro questionamento para as pessoas que estão nos assistindo e tudo mais, o quanto que nós estamos deixando a praticidade à frente da vida e deixando de lado as vivências sociais, a humanização, né, a humanização e a humildade de entender que nós somos ignorantes em alguns assuntos e nós vamos perpetuar a nossa vida nessa ignorância. O aprendizado é contínuo, né? O aprendizado é contínuo. Com todos e com tudo. Sim. E antes da gente entrar um pouquinho na solução, o Evandro já até mandou uma pergunta. Evandro, eu já vi aqui, já vou passar para ele, tá? Sem infoxicação, hein? Quem ganha com esse excesso de informação? Porque tudo tem que ter um ganho, porque senão não se estabelece. Existe algum ganho nesse excesso de informação? Existe. Quando a gente fala de ganho, a gente traz
Principalmente, né, para a sociedade, e aqui eu trago muito as manobras em manipulação em massa. Antigamente, né, a gente tinha muito a questão de fazer uma manipulação por falta de informação. Hoje, nós temos esta manipulação por um excesso de informações. Por quê? Tira o foco. Ou seja, continuamos manipulados. Quantas vezes, Só se mudou a maneira que isso acontece. E eu vou trazer muito, nesse ano, nós estamos em um ano político, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que são eleições para prefeito e tudo mais. O quanto que, quando acontece algo, há uma mudança de foco. Né? Eu trazer um exemplo muito, muito prático, quanto que a gente não percebe isso, é quando em ano político se começam muitas obras nas cidades. Aqui São Paulo é uma realidade. Né? Vindo para cá, a gente pegou 2 obras na Radial Leste. Então, por quê? Eu tiro o foco. Né? Eu dou uma informação a mais. E você leva também em consideração o seguinte, se a gente não está guardando memórias a longo prazo, a gente está com memórias superficiais, eu vou estar com a memória da obra na hora que eu for, né, escolher o meu próximo candidato. Então, a gente traz que na sociedade, quem ganha é quem tem... A gente trouxe a questão política, mas quem ganha é quem tem esta necessidade de efetuar alguma manipulação em massa. Então, a gente traz ali um excesso de informação, a gente vai colocando informações muito rápidas, né, de uma forma constante, que a gente começa a mudar o foco. Isso pode acontecer em empresa, isso pode acontecer em escola, isso pode acontecer no ambiente político, isso pode acontecer na nossa vida. Quantas vezes nós estamos conversando ali com uma pessoa, né, e a pessoa tem a informação, mas a gente não quer tocar naquele assunto. Vou trazer até para fazer um micro, né, nos nossos relacionamentos. Quantas vezes a gente quer, né, a gente precisa ter uma conversa difícil com o nosso parceiro, com a nossa parceira, mas a gente não quer ter, então o que a gente faz? A gente vai colocando informações. A gente vai trazendo... Quanto mais coisas para fazer, menos tempo para conversar. Menos tempo para conversar. Então, né? Essa figura, não vou trazer pessoa, né? Mas são essas figuras que ganham com excesso de informação. Agora, tem uma outra coisa que a gente ouviu a vida inteira. Eu acho que o José ouviu, você ouviu, quem está nos ouvindo aí também, levanta a mão. Conhecimento nunca é demais. Só que existe uma diferença aí entre informação e conhecimento. Fala pra gente sobre isso. Informação é quando nós pegamos, por exemplo, um artigo, nós lemos aquela informação, ela nos informou algo. Né? Então, a informação, ela tem um caráter de trazer um conteúdo, de trazer, como o nome já diz, uma informação e que nós fiquemos cientes dessa informação. Por exemplo, quando a gente recebe um comunicado, né, que seja do nosso banco, olha, o aplicativo a partir de hoje ele vai mudar. Isso é informação. Estou informada. O conhecimento, ele vai trazer para a vida da pessoa ferramentas de como vivenciar a linha daquele conhecimento. Né? Então, um outro exemplo, a gente falou aqui da marcenaria, o manual, ele é informativo, mas muitas vezes nem todo mundo vai saber montar uma mesa com o manual. Por quê? Porque não tem alguns conhecimentos, não possui alguns conhecimentos referente àquilo. Ou seja, eu preciso saber minimamente o que é uma chave de fenda, eu preciso saber como utilizar a chave de fenda. Você não tem as premissas, né? Você não tem as premissas, né? Então eu preciso minimamente ali ter ferramentas para aquilo. E como que a gente adquire isso? Sim, através de informações, mas também através de prática, através de desenvolvimento. Ou seja, quando eu levo a informação para a prática e aquilo faz diferença na minha vida, quando eu coloco aquilo para uso, né? Laír Ribeiro tinha uma frase sobre isso, né, José? Conhecimento só é válido a partir do momento que você começa a aplicar, né? Você tem que utilizar, trazer para a vida prática. Se você só conheceu, entrou em contato com a informação... Só intelectualidade. Aquilo é intelecto, né? Só passa a fazer sentido quando você traz isso para a prática. E quando você transmite, aquilo pode ser replicado e faz sentido, é sabedoria, né? Isso. Tanto que tem o auge da sabedoria... nós falamos isso principalmente no mundo da educação. Você só aprendeu algo quando você consegue ensinar aquilo. Se você não consegue ensinar, de fato, você não aprendeu. A maestria está nisso, né? Olha que bacana.
Muito legal falar sobre isso. E o que fica, né, dentro desse conceito que você está trazendo pra gente, o que fica lá pra depois de 1000 cliques, né, depois de 1000 passadas, 1000 posts, né, aqueles 30 minutos que a gente perdeu ali virando o Instagram, fica, eu não sei, né, eu vou responder, já tô perguntando, vou responder. Pra mim fica vazio, mas o que fica na mente dos adolescentes, o que fica pra gente quando a gente rodou ali no Instagram? De uma forma muito fria, fica ansiedade. Por quê? Trazendo aqui questões fisiológicas, quando nós estamos ali rodando o feed, o cérebro ele começa a despertar, ele começa a soltar ali a dopamina, que traz essa sensação de prazer. Ele começa a entender que ele está sendo recompensado com mais, né, o arrastar para cima e tudo. Então, a gente começa a entrar num ciclo vicioso. É uma linha que não tem fim, né, Rodrigo? É uma linha que não tem esse fim. Feed não acaba. Esse feed não acaba nunca. Tanto que hoje em dia, muitos adolescentes, quando os pais fazem ali um trabalho de minimamente retirar o celular e tudo, eles possuem síndrome de abstinência. Nomofobia. Nomofobia. Né? Então tem os sintomas de abstinência, tremores, sudorese, né? A gente pode até trazer aí um caso recente que foi o menino, né, que despertou infelizmente ali teve algumas situações com a sua família porque tirou o celular. Claro que todo caso, enquanto psicólogo trago, a gente precisa analisar muito mais a fundo, que está por detrás, muito mais né? que está por detrás disso. Mas, né, traz e pode ficar isso. Por isso que vem como a gente consegue evitar tudo isso. Como a gente consegue mudar tudo isso. Agora chegou a vez do Evandro. Evandro, eu vou fazer sua pergunta aqui no ar. Pergunte ao Rodrigo, existe cura para infoxicação? Existe tratamento? Cura, né? Como infoxicação não é uma doença, né? Não é uma patologia, a gente não utiliza a palavra cura, mas eu entendi muito o que o Evandro trouxe. Existe sim ferramentas para gente corrigir tudo isso. Primeiro ponto, análise crítica. Nós precisamos criticar todas as informações que a gente possui. Mas aí aqui vai um outro porém, né? Inclusive eu postei vindo pra cá no meu Instagram de excesso de pensamento. O criticar não é só pensar. Depois da crítica precisa de uma atitude. Então, tem uma página X na internet. Eu já vi que 2 ou 3 reportagens que estão ali, né, não me agrega ou foram fake news. Consegui fazer essa crítica, consegui pensar o que eu vou fazer para não ter mais acesso, né? Bloquear a página é uma alternativa. Você abre aqui o meu Instagram, tem inúmeras páginas bloqueadas, porque em algum momento eu senti, não que aquela página talvez não seja, né, de qualidade ou seja de qualidade duvidosa, mas não agregando para você. Exato, não agrega para mim. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, a gente tem ali um excesso de informações, a gente tem um excesso de meios de comunicação, de informação, escolha no máximo 2 ou 3. Então, eu gosto de ouvir uma rádio, vou escolher ali, né, 2 rádios que eu gosto de ouvir, 2 páginas que eu gosto de seguir para ter notícias. Segundo ponto é, de fato, nós dividirmos o nosso dia. Então, contando aqui da minha rotina, né? Mas cada um de nós... Vai caber pra todo mundo, claro. A gente desenha. Quando eu acordo, eu tenho ali 15 minutinhos dedicados para as minhas redes sociais. Então, antes de levantar da cama, antes de levantar para escovar os dentes, eu tenho ali 15 minutinhos para responder as minhas mensagens, fazer as minhas curtidas, meus comentários, né? Pronto. Passou esses 15 minutinhos, vida que segue. Então eu vou, levanto, escovo o dente, tomo café, né, vou pra academia, faço ali o que eu tenho que fazer e tudo mais. Em outro período do dia, eu coloco justamente um período para que eu possa ver reportagens. E aí eu escolho, né, vou ver reportagem em um canal aberto, né, vou buscar reportagens através de sites, de notícias, justamente para me manter atualizado. Vou ver reportagens pelo Instagram, pelo TikTok. Escolha ali 1 ou 2 meios para que eu consiga me atualizar. Também coloco um
período de tempo. E aí, gente, né, pra gente que usa celular, né, pra pais e mães de adolescente, eu falo, tem uma ferramenta no celular que é o tempo de uso. Você consegue configurar, eu quero ali no dia ter 30 minutos de TikTok, por exemplo. Você configura o seu celular, passou os 30 minutos, o celular vai bloquear. Tanto iOS quanto Android tem essa ferramenta. Rodrigo, mas a gente está falando de uma decisão que você toma, né? Eu identifiquei que isso me faz mal e eu quero tomar essa atitude. Uhum. Estou convencida disso. Como é que o pai e a mãe que estão lá do outro lado conseguem começar a trabalhar isso com o seu adolescente, com o seu filho, né? Uma vez que talvez já tenha perdido a mão, porque se fala muito de uso de tela para criança, né? E aí você consegue começar, mas se você já perdeu a mão, se o adolescente já está totalmente conectado, e existe até eu estava falando com o Rodrigo, parece que uma troca, porque através dessa conexão do adolescente, a gente também acaba controlando, né? Então eu mando mensagem, ele responde, né? Eu sei onde ele está, se eu tenho alguma coisa de GPS, alguma coisa de localização. Então também para mim tem um certo interesse que ele se mantenha conectado. Como é que eu faço para começar esse trabalho com meu filho, com meu sobrinho, com meu neto, de mostrar para ele que isso não é legal? Primeiro ponto, né, eu gosto muito de trazer aqui a questão de combinados. Esse adolescente, ele precisa entender que está fazendo mal para a vida dele. E como que de fato a gente mostra isso? Conversando. Se vulnerabilizando enquanto pessoa, né, para os nossos adolescentes. Assim, olha, já passei por isso, não quero que você passe por isso também. Então, vamos pensar aqui um caminho do meio? O que nós podemos fazer? E aí a gente vai sempre flexibilizando esses combinados junto com eles. Então, o primeiro ponto é trazer o quanto que esse excesso de informação faz mal. Como? Questione eles. O que eles aprenderam? Você acabou de ver uma live no YouTube. Você consegue me explicar o que você viu nessa live? Que bacana. O adolescente, ele gosta de ser desafiado. Claro que no primeiro momento ele fala assim, pai, mãe, você não vai querer saber do assunto. Você nem vai entender, vou te explicar, você não vai entender. Eu vou explicar, você não vai entender, né? Fala assim, não, tudo bem. E aí você me explica de novo. Primeiro que aqui a gente já vai começar a treinar a questão da paciência com eles, que os adolescentes, ultimamente, como é tudo full time, a paciência também se perdeu um pouquinho, né? Então, questione eles. Ou então, se ele tá ali, quando a gente fala assim, então tá bom, então depois eu vou ver a live. E a gente conversa sobre ela. Porque aí começa a mostrar para eles que eles estão recebendo a informação. E que também você tem interesse no que interessa para ele, né? Já aconteceu comigo de eu começar a ver um canal, né? Que meu filho via direto, para começar a ter argumento, para começar uma conversa com ele, porque eu não sabia de nada do que ele assistia, né? Então eu falei, deixa eu ver, me passa. Mãe, você vai gostar desse canal. E me passou, e acontecia isso. A gente tinha como conversar sobre isso. Então isso também criou uma rede de comunicação. Sim. Se fazer presente, próximo, e você acabou dando a próxima dica que eu ia dar, que é exatamente isso, né? Proporcione atividades em família, em conjunto com os adolescentes. A gente tem muito costume de falar que o adolescente ele quer se distanciar da família. É um processo de formação de personalidade. Sim, né? O adolescente ele vai buscar ali, como a gente estava falando um pouquinho antes, questão de pertencimento a um grupo, ele quer fazer parte de um grupo de amigos, ele quer fazer, né? Então, ele vai enxergando a família como algo um pouco mais distante. Mas será que a gente não consegue pegar algumas coisas que eles gostam e propor para fazer junto com eles? Porque parece também que existe um preenchimento de um vazio, né? Então, eu vejo isso em alguns adolescentes, né? Já que eles propõem esse afastamento, a família topa e aí fica um espaço gigante entre os dois, né? Então, é muito mais fácil ceder a esse excesso de informação. Então, começar a preencher mais o espaço da vida desse adolescente, né? Dessa pessoa. E preencher, de fato, com relacionamento. Não adianta nada, vamos fazer algo em comum, em conjunto? Vamos. Então vamos fazer o quê? Você fica no seu canto lendo um livro, eu fico aqui no meu canto. Ou então, você fica na TV assistindo Netflix, eu combinei de assistir junto com você aquele filme, aquela série, só que eu tô aqui, ó. Então, o que eu vejo é isso mesmo, a gente combina pra fazer um filme e cada um tá no seu celular. Então não tem contato. Não, e eu queria falar uma coisa que é muito interessante, que é assim, lembrar que quem é a parte adulta da relação, né?
Então é assim, poxa, eu proponho, ele não quer, eu proponho, ele não quer. Aí eu desisto. Não, você é a parte adulta da relação. Sim. É você que vai ter que ceder um pouco, né, para esse adolescente se sentir confiado, né, ali naquele ambiente. Então, às vezes o conteúdo que você vai ver no vídeo não vai te interessar. Mas faz parte de você fazer esse processo para chegar no seu filho, né? E além de fazer esse processo para chegar no seu filho, é fazer esse processo para conhecer o seu filho. Por quê? Se você assiste, né, um determinado vídeo, se você assiste algo com ele está mostrando para vocês, né, ele está mostrando ali para as famílias o que ele gosta, o que ele deseja, quais são as linhas de pensamentos dele. Né? Então, assistindo algum filme ali, vamos supor que uma pessoa, um adolescente gosta muito de assistir filme mais romântico. Ele está mostrando para você que minimamente é daquela forma que ele pensa. Sim. Um filme mais sangrento. É daquela forma que ele pensa. E claro, né, aqui para dentro da psicologia, tudo começa a trazer sinais e alertas. Sim. Mas enquanto família, enquanto cuidadores, enquanto pais, nós precisamos estar próximos dos nossos adolescentes para isso. Eu costumo brincar muito que o adolescente, quando ele quer carinho, ele parece um gatinho. Né? Ele vem, coloca o ombro, dá aquela roçadinha, mas ele não vai chegar assim, pai, mas me dá um abraço. Ele não vai pedir isso. Só que quem é a parte adulta da relação somos nós. Quem é a parte adulta da relação. Rodrigo, eu quero pedir para você só um espacinho agora. A gente está chegando aqui no final do programa, né, José? E eu quero comunicar aos nossos ouvintes que o programa Ferramentas da Consciência vai mudar de formato, tá? A gente vai começar a transmitir direto do nosso canal do YouTube, né? O nosso relacionamento com a Vibe aqui, a gente quer aproveitar, agradecer todos, né? Todo o pessoal da mesa, o Jean em particular, que cuida dos nossos vídeos durante todo esse período, a Miriam, a Cleo, o pessoal aqui da recepção também, né? Pedro, Euri, o Doni, todos fizeram uma grande diferença, mas nós vamos dar um tempinho aqui da Vibe Mundial e por isso eu quero convidar vocês para seguir o nosso canal, porque esse programa continua lá no mesmo horário, aos sábados, 11h30, tá? @co81.orgonites, né, José? A gente tem muito a agradecer aqui para a rádio. Eu acho que até já, né? Tudo na vida, como dizia o Gasparetto, né? Tudo muda o tempo todo e a gente precisa se recriar. Exatamente, então, exatamente. E é um grande aprendizado também pra gente, sim, né, José? Foram quase 2 anos e meio aqui ao vivo com vocês, muito carinho recebido de todos, dos ouvintes, né? Uma casa maravilhosa do pessoal aqui da mesa. Jean, muito obrigada pelo seu carinho ali na criação do logo que abre os programas, da legenda, dos telefones. E a gente sai com o coração muito feliz, porque foi um relacionamento muito saudável e, como o José disse também, nada é para sempre, né? Quem sabe é um até logo, daqui a pouco a gente está de volta, mas a gente conta com o carinho de vocês lá no nosso canal, né, no YouTube, também pelo Instagram, acompanhem por lá, né? Nós vamos ter um programa um pouquinho maior lá, com a participação ao vivo pelo chat, então quero convidar todos vocês a seguir e agradecer Rodrigo Barbosa, que foi aqui a pessoa que fechou com chave de ouro aqui esse pedaço da nossa história na Vibe Mundial. Obrigada, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Um tema tão importante. Falar também do livro que a gente acabou não falando, que é Além da Lousa, 2ª edição, aonde o Rodrigo tem um tema, né, que ele faz aí toda uma analogia da nossa vida, das fases da nossa vida com o mar, com os barcos e com a navegação. Fica aqui nosso convite, nosso muito obrigado por tudo, né, José? Sim. Só temos a agradecer. E a gente se vê sábado que vem lá no programa Ferramentas da Consciência, @co81.orgonites. Nosso muito obrigado para a Vibe, muito sucesso, muita felicidade e até logo.